delas, certo? Então, eu vou compartilhar, Thaís, aqui a minha apresentação. Você confirma para mim, por favor, se vai aparecer? Pode compartilhar, Fabi. Tá. Tá aparecendo? Ainda não, tá compartilhando. Tá. Às vezes demora um pouquinho. Agora sim, tá ok. Ok. Então, meninas, quem tiver dúvida, acho que todo mundo já está meio acostumado agora, depois de 6 meses de pandemia, um monte de evento, encontro de família, cursos online, a usar algumas plataformas, tá? Mas se alguém tiver alguma dificuldade, nós temos o chat do seu lado direito em cima, tem o ícone da caixinha, é só clicar ali, e qualquer dúvida, reflexão, contribuição que vocês queiram fazer, pode fazendo pelo chat, a Thaís vai me ajudando, porque agora eu não vou enxergar o chat, tá? E aí você vai me falando, tá, por favor, que as mulheres estão, como elas estão participando, e se der tempo a gente abre o microfone no final. E depois que eu fizer essa rápida apresentação para vocês, eu vou, então, chamar as nossas convidadas para esse bate-papo, tá certo? Espero que a noite de hoje seja muito proveitosa. Então, nós vamos falar de empreendedorismo no Brasil, empreendedorismo de uma forma geral no mundo, né? Eu já me apresentei, meu nome é Fabiana Davi, eu sou graduada em Turismo e Administração Pública, sou apaixonada por empreendedorismo, inclusive empreendedorismo feminino, já atuei em vários grupos, sou apaixonada também por viagens e por animais. Então, vamos lá, gente. Por que esse evento hoje, né? O empreendedorismo feminino, ele é muito representativo já no cenário do empreendedorismo de uma maneira geral há bastante tempo. Mas ele ganhou forças e representatividade nos últimos anos. E cada vez mais a tendência é que cresça o número de mulheres empreendendo e que a gente consiga conquistar também, fora do empreendedorismo, mais cargos de liderança. Mas hoje o nosso foco é empreender. E empreender é muito desafiador, independente se somos mulheres ou homens, tá? O empreender já é por si só um desafio muito grande. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, nós estamos falando das peculiaridades das mulheres dentro de um universo que até pouco tempo atrás, alguns anos, né, 2 décadas atrás, tinha pouquíssima representatividade. Mas se nós formos ver pela história do nosso país, por exemplo, é recente, se formos comparar com outros países, o tempo que as mulheres têm direitos que antes elas não tinham, como votar, por exemplo. Imagine empreender, né? Algumas décadas atrás, quando uma mulher falava que empreender já era bem assustador. Mas sim, as mulheres têm tanta capacidade quanto os homens de empreender, só que ela tem alguns desafios um pouco diferentes do que os homens têm nesse mundo que lá atrás era entendido como um mundo muito masculino. E hoje a gente já está trabalhando, né, todas nós, direto e indiretamente, para mudar essa concepção de que empreender é para todo mundo que queira empreender, que tenha vontade e que tenha perfil e queira se desenvolver, né? Então, todas as pessoas, todas as mulheres têm talentos. E aí não importa a área que a pessoa tem mais talento. A gente precisa começar primeiro, quando a gente fala de empreendedorismo, olhar para nós mesmas e começar a entender quais são os nossos talentos, quais são as nossas necessidades e quais são as nossas vontades. E aí a gente vai começar a se descobrir de verdade. Esse seria o primeiro passo. Muitas vezes a gente vai empreender, e isso acontece não só no empreendedorismo feminino, mas de uma maneira geral, a gente empreende por 2 motivos, né? Ou por necessidade, que é quando acontece alguma coisa e a vida nos leva a empreender porque a gente precisa de renda, ou por oportunidade, quando a gente olha para o mercado e identifica uma oportunidade para empreender. Ou sempre quis empreender, fazer algo que é apaixonada ou que sempre gostou e vê naquele momento uma oportunidade para fazer isso. Só que independente da motivação que me levou a empreender, o mais importante é o como eu estou empreendendo nesse momento e como eu estou encarando os desafios de conciliar a vida empreendedora com a minha vida pessoal. Porque não que os homens não tenham vários papéis, né? Hoje também está tendo uma mudança, ainda bem, né? Mas está longe de ser ideal, obviamente.
em relação ao comportamento dos homens junto à sua família, no seu lar. Hoje, uma nova geração está vindo e muitos homens realmente compartilham, né? Não é aquela coisa de simplesmente, eu vou te ajudar. Não, eles compartilham em todas as áreas, com as suas companheiras, né? As atividades e as responsabilidades. Fabiana, Mas, sim. só compartilha a tela de novo aí, por favor, que eu acho que alguém colocou em compartilhar e tirou a sua tela. Ah, tá bom. Realmente. Por favor, pessoal, aqui embaixo, tá? Do lado direito embaixo está apresentar, por favor. Não me derrubem. Se me derrubar, eu volto. Eu sou assim, eu caio e levanto de novo. Mas a gente vai perder um tempinho aí, tá bom? Mas sem problema. Vê se tá aparecendo agora. Ok. Ok? Obrigado, viu? Então, a gente precisa, qual é o primeiro passo quando a gente vai olhar para os desafios do empreender? É se descobrir. Descobrir os seus talentos, descobrir o que você gosta de fazer. Porque quando a gente vai empreender, a gente tem que olhar 3 questões básicas, né? A primeira, eu quero empreender ou preciso empreender. Eu gosto do que eu vou fazer? Eu tenho uma identificação, eu gosto ou eu sou apaixonada? Porque tem que ter, no mínimo, uma identificação com o que você vai fazer. Segundo, a gente precisa entender e olhar se a gente faz bem feito. Porque se a gente não faz bem feito, mas a gente gosta, a gente pode aprender a fazer bem feito. E terceiro, se tem mercado. Mas isso a gente vai falar depois, não é para hoje, tá? A questão de mercado. Hoje a gente vai focar muito no mulher, eu, indivíduo, empreendedora, tá certo? A gente vai começar a fazer algumas reflexões para se descobrir melhor. Então, o primeiro passo é isso, identificar o que você gosta, identificar seus talentos. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente começa a empreender, por exemplo, na empresa da família. É errado? Não, mas você se identifica com o negócio? Às vezes a gente começa a empreender com algo que a gente não gosta tanto, porque olha e fala assim, nossa, é o que está dando dinheiro. Gente, tudo pode dar dinheiro ou não. Depende do como eu faço, mais do que o que eu faço em si. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu queria que vocês compartilhassem aí no chat quais são, como você enxerga, cite aí um talento que você identifique em si mesma, tá? Algo que você goste, que você acha que você tem não digo uma queda maior para fazer, mas que você faz bem feito, com mais prazer. Então, coloque aí um talento seu. Ah, mas o meu talento não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Não tem problema. Pode ser um sinal de que talvez você tenha que repensar o que você faz hoje, tá? Então, o que você gosta e qual é o seu talento? Coloca aí, por favor, no chat. Aí a Thaís vai me falando. Enquanto vocês vão... Oi? É ensinar. Ensinar. Quem foi? A Juliana? Adriana. Ah, sabia. Trabalhar com vendas, Adriana. A Juliana Gutierrez, né? Ju Gutierrez, isso. Eu conheço a Ju é empreendedora e professora, né? Então, compartilhar e ensinar é muito a cara dela. E ela tem talento, porque ela faz bem feito, ela gosta. Tá vendo como as duas coisas andam muito juntas, né? E se eu gosto e não faço tão bem feito, eu posso aprender, eu posso me aprimorar, eu posso melhorar. Aliás, gente, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que quando a gente empreende, melhoria contínua, inovação, sempre tem que ter espaço. A gente não pode pensar assim, eu comecei a empreender de uma determinada maneira e vai ser assim eternamente enquanto eu estiver empreendendo. Não, isso não cabe dentro do mundo dos negócios. Muito menos atualmente com toda a tecnologia e rapidez da informação que nós temos. Então, a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aprender, para melhorar e para inovar. Mais alguém, Thaís, pôs alguma coisa aí? Cuidar, comunicar, amo trabalhar com vendas. Olha que legal, comunicação, vendas, qual foi o outro? Cuidar, comunicar. Cuidar de pessoas, cuidar de animais, cuidar dos dois, cuidar de crianças, cuidar de idosos, cuidar de jovens, tem vários tipos de cuidados. E a gente começa a olhar, nossa, por exemplo, eu amo animais, mas eu não trabalho com animais atualmente, porém eu trabalho com outra coisa que eu amo e eu acho que eu tenho um pouco de talento, que é empreendedorismo, por exemplo. Então, são áreas que
me dão possibilidades de fazer coisas onde eu tenho uma atividade econômica, onde eu possa colocar o meu talento em prática, melhorar e ainda ter um retorno. O que mais, Thaís? Mais alguém? Vender, comunicar novamente, acolher. Acolher. Vender, né, gente? Todo mundo vende e tem gente que fala que não gosta de vender. Mas realmente, vender é um talento, é algo que a gente pode, inclusive, desenvolver. Quem fala que não sabe vender, pode ser que não goste de vender, mas pode aprender a vender. E tudo a gente vende. Quando a gente ensina e a gente vai procurar um trabalho como professora, a gente tem que se vender como professora, vender a nossa imagem, nosso talento como professora. Quando a gente vai criar uma empresa, a Ju, se me permite, né, eu vou compartilhar a experiência da Ju. A Ju, além de professora, tem uma empresa que ela vai ter cursos voltados para a área de turismo, que é a nossa área de formação, né, Ju? Então, quando ela vai oferecer para o mercado os cursos dela, né, que ela tem o talento de ensinar e ela gosta, ela está vendendo. Mesmo que ela não saiba técnicas de vendas, que não é o caso, tá? Enfim, nós vendemos o tempo todo. O que a gente precisa aprender é vender melhor o nosso peixe, que também isso dá uma conversa boa aí, que também não vai ser necessariamente para hoje, certo? Mais alguém? Resolver problemas. Olha que interessante, resolver problemas. Gente, olha que legal. Ana aqui que ensinar foi outra Juliana, desculpa, viu? Foi Juliana Lopes. Ah, tá bom, desculpa, Juliana Lopes, mas compartilhei já sem querer aí a da Ju Gutierrez também. Mas que bom, Juliana, que você também gosta e tem esse talento para ensinar. Isso é ótimo. Gente, só que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de talento, que a gente tem que fazer o que a gente gosta, que isso é importante. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai empreender, a empresa é nossa. O negócio é nosso. Então, as principais decisões são nossas. E eu tenho que ser a pessoa mais motivada do meu negócio. Se eu não gosto, não me identifico, não enxergo meu talento no que eu estou fazendo, eu não serei uma empreendedora motivada. Eu serei uma empresária. E tem uma diferença entre ser empresária e ser empreendedora. Teoricamente, ser empresária é mais fácil, é você ter uma empresa no seu nome, sozinha ou em sociedade, tem lá um CNPJ, você é empresária. Você tem uma empresa legalmente formalizada. Só que ser empreendedora vai além. Quando a gente fala ser empreendedor, ser empreendedora, a gente está falando de uma pegada de perfil e comportamento. Sabe aquela mulher que você olha e fala assim, e que tem um negócio, que tem uma empresa, independente do segmento ou do porte dessa empresa, tá? Você olha e fala assim, nossa, essa mulher é porreta mesmo. Ela é boa no que ela faz. Então, você começa a olhar que são comportamentos, mais que qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala que é importante a gente olhar para os nossos talentos e porque a gente gosta, porque nós precisamos estar motivadas dentro da nossa própria empresa, certo? A gente também tem que olhar o outro lado do empreendedorismo e entender que existem os desafios. Então, que é um jardim que tem flores, mas tem espinhos, né? Então, nem tudo são flores. Então, a gente precisa começar, por exemplo, a olhar quais são os nossos limites que nós nos impomos e limites, as nossas crenças limitantes que a nossa criação, os nossos pais, os nossos professores, a sociedade nos ensinou, às vezes sem querer, tá? Desde criança, e isso fica no nosso subconsciente. E isso, nós muitas vezes não percebemos, mas nos bloqueiam e nos limitam. A gente precisa começar a enxergar quais são essas crenças limitantes e começar a quebrar todas essas crenças e todos os paradigmas que podem estar bloqueando a forma como a gente empreende ou o resultado que a gente tem quando a gente empreende. A gente vai falar de resultado daqui a pouquinho, tá? Então, algumas coisas que a gente precisa começar a quebrar. Isso daqui são algumas crenças limitantes que muita gente já deve ter vivido, ouvido, às vezes ainda tem essas crenças no seu dia a dia. Então, por exemplo, não tenho habilidade com matemática. Gente, vou contar uma coisa aqui, já contei algumas vezes, mas não conto muito para não pegar mal, tá?
Eu, particularmente, até antes de entrar no Sebrae, não gostava de finanças, de matemática de jeito nenhum. Porque lá na educação fundamental e média, eu tinha muita dificuldade, eu nunca tive um professor ou uma professora estimulante, e ninguém nunca me estimulou a gostar. Então, eu não entendia. Por não entender, eu achava que eu era muito ruim nisso. Então, eu não gostava. Só que muitas coisas das quais a gente não gosta, quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, é porque a gente não sabe direito. Quando a gente aprende, a gente fala assim, nossa, não é um bicho de 7 cabeças? Então, eu comecei a me aprofundar mais na área de matemática financeira há 10 anos, mais ou menos, onde eu comecei a entender, e aí eu passei a gostar mais. E aí eu comecei a entender que sim, eu tenho uma habilidade necessária para o que eu preciso em matemática financeira, por exemplo. Então, isso era uma crença limitante. Dinheiro é sujo, é difícil de lidar. Sabe uma frase que a gente já ouviu muito? Tenho certeza que todos vocês já ouviram. Se alguém não ouviu, coloca aí para mim. Ai, como é que estão as coisas? Ah, estou matando um leão por dia. Gente, mas é uma luta muito árdua matar um leão por dia. Então, é a ideia de que trabalhar é pesado, empreender é sempre difícil. Sim, tem momentos muito difíceis. Nós estamos passando por um momento muito atípico, pelo menos para a minha geração. Eu acredito que para a geração de muitas de vocês, é um momento que a gente não passou. Tivemos crises, claro. Vira e mexe, a gente tem uma crise econômica e política no país, né? Mas agora é uma crise maior que não é só no nosso país, né? É a nível mundial, uma crise em saúde que está desencadeando uma crise econômica e política, certo? Então a gente precisa parar de achar que tudo é muito difícil. Isso nos bloqueia demais, faz com que a gente tenha uma baixa persistência. Não sou boa o suficiente, eu preciso estudar mais? Tá, estudar mais é bom, mas a gente nunca estará 100% preparada para tudo a todo momento. Muitas vezes a gente tem que começar com o que a gente tem agora e ir se aprofundando no processo. Preciso primeiro fazer os outros felizes, aí eu serei feliz. A mulher, gente, ela foi criada para perder a individualidade dela, né? Fomos criadas para fazer os filhos felizes, os pais felizes, os irmãos felizes, os maridos felizes, ou as companheiras felizes também. E não olhamos para nós mesmas muitas vezes. E, inclusive, muitas vezes é dito que é egoísmo olhar para a sua própria felicidade. Se nós começarmos a entender a nossa individualidade, nós seremos mais completas. E, sendo mais completas, nós seremos felizes ao lado dos outros, poderemos compartilhar toda essa felicidade. Porque quando a gente não perde essa individualidade, a gente perde parte desses momentos felizes. Quer falar, tá? Nós tivemos... a Caroline compartilhou com a gente que renovar a mente é a chave do sucesso. E a Juliana compartilhou que a mãe dela torce para que ela arranje um emprego, pois ela não vê o trabalho autônomo como uma fonte de renda. Entendeu? E aí me fala o seguinte, o emprego tem que ser público ainda ou não? Pode ser qualquer emprego. Põe aí pra gente. E aí, isso daí é um outro paradigma. O emprego me dá estabilidade. E o emprego público me dá mais estabilidade ainda. Gente, o emprego nas empresas privadas não tem segurança nenhuma. É tão inseguro quanto empreender. É que é diferente, mas não tem segurança. No serviço público ainda tem um pouco mais. Mas existe a questão de que eu posso entrar numa zona de conforto muito grande, justamente por causa dessa estabilidade. Quando eu sou funcionário público, não quando eu sou empregado público, né, que é diferente. Ela pôs aí se era emprego público ou não? Concurso. Concurso, olha só. Mas é porque na geração da mãe dela, com certeza, eu não trouxe aqui hoje, mas tem até eu tenho um comparativo das gerações, né? Da característica das gerações. É lógico que a gente não pode generalizar, mas existe um comparativo, né, das gerações. E a geração anterior à minha, que talvez seja a da Caroline, né? Que você falou, Thaís? Caroline, que falou isso? Do emprego? Oi, desculpa. Meu áudio estava fechado. Foi a Juliana Lopes. A Ju Lopes, que gosta de ensinar.
Então. A Juliana também gosta de ensinar, as duas estão em sintonia, falaram a mesma coisa. Legal. Juju, né? Então, a geração anterior à minha, por exemplo, tinha muito isso. Não, você tem que arrumar um emprego bom, para o salário cair todo dia, todo mês na conta. De preferência, olha, o emprego público, sonho de muita gente da geração anterior. Só que na minha geração para frente, isso começou a mudar muito. A geração da minha sobrinha neta, ai, gente, eu já tenho sobrinha neta. Nem gosto de falar isso porque denuncia a idade. Tá certo que as mulheres da minha família foram precoces em algumas coisas. Mas, por exemplo, a geração mais jovem, uma geração depois de mim, duas, já começa a ter uma mentalidade diferente, né? Então, vamos lá. Eu tenho que ter a aprovação dos outros. Gente, não é impossível você ter a aprovação de todo mundo o tempo todo, certo? Então, precisa começar a reavaliar até onde essa crença aqui, limitante, de eu tenho que ter a aprovação dos outros, está me atrapalhando. E eu nunca vou conseguir fazer. Porque, para a mulher tudo é muito difícil, não, você não é inteligente o suficiente, não, você tem que fazer os outros felizes, você tem que ter a aprovação das pessoas, né? Porque o mundo para a mulher é muito difícil. Gente, o mundo para a mulher sempre vai ser difícil. Ele nunca vai ser cor-de-rosa, tudo redondinho, bonitinho, funcionando para nós. Como não é para nenhum ser humano. Até para os homens existem os desafios e as dificuldades típicas para os homens. Então, a gente precisa começar a entender que o que é preciso mudar, eu tenho que contribuir para a mudança, e o que não é possível mudar, eu tenho que me adaptar. Essa é uma mudança de paradigma muito importante que a gente precisa trabalhar. Mas, ao mesmo tempo que o jardim tem flores com espinho, nós temos coisas que trabalham a nosso favor. Então, por exemplo, as mulheres têm uma tendência a ser mais atenciosas com detalhes. Nós também temos uma tendência, é óbvio, vamos lá, hein? Nunca generalizamos, sempre tem exceções, não é regra. Geral. Então, muitas mulheres têm, grande maioria, uma facilidade em adaptar-se com mais rapidez. Tem um olhar atento e humano aos colaboradores, geralmente mais que os homens. Costumam ser mais cooperativas, compartilham mais e se comunicam mais. Tem uma visão, muitas vezes, mais abrangente, analítica de negócio do que os homens, e tem uma facilidade maior de criar laços. Aí a gente começa a olhar, né, quem contribuiu lá no início, no chat, em relação ao que gosta de fazer e aos talentos, e olha que legal, né? Tirando a parte de vendas, né, eu não vi ninguém falando assim, eu gosto de cálculo, eu gosto de fabricar roupa. Não, você vê assim, ensinar, cuidar, acolher, que tem tudo a ver com essas características que muitas mulheres têm, que a gente precisa começar a reforçar e usá-las a nosso favor no nosso negócio. Então, esse olhar para o desafio, mas também para o que eu tenho de bom, de ponto positivo, de ponto forte, e usar a meu favor, é uma coisa que a gente precisa também melhorar. Porque muitas vezes as mulheres podem ser muito 8 ou 80, ou foca muito nos problemas, ou foca muito no que é boa, e também não pode viver no mundo de Bob, né, gente? Quem conhece o desenho do Bob lá, tem que ter um pezinho no céu, um pezinho na terra. Um pezinho no sonho e um pezinho na realidade, certo? Então, aqui é para a gente começar a entender como que é o empreendedorismo feminino no Brasil nos últimos anos. Algumas características que são importantes para a gente entender por que a gente obtém determinados resultados nos nossos negócios, tá? Então, em torno de 9,3 milhões de empreendedoras no Brasil nós tínhamos em 2018. Esse número ele aumentou em 2019, tá? Nós não temos o número de 2020 ainda, porque essa pesquisa, que é a pesquisa GEM, ela é feita mundialmente, participam vários países, e ela é feita sempre no segundo semestre, tá? Então, a de 2020 ainda não está sendo realizada. Ou seja, em 2018 representava 34% de todos os negócios no Brasil, mas eu sei que em 2019 é quase metade. Então, nós estamos cada vez mais empreendendo. E aí não importa se você é MEI, ME, PP, se o seu sócio é mulher, homem, nós estamos cada vez mais à frente de empresas. 44% das mulheres começaram por necessidade. Lembra que eu falei da motivação? Que a gente empreende por necessidade ou por oportunidade.
nós ainda empreendemos mais por necessidade. Muitas vezes a gente ainda fica muito na zona de conforto, achando que um trabalho, um emprego fixo é mais seguro, e só quando acontece alguma coisa na vida da gente que nos empurra para o empreendedorismo é que a gente empreende, tá? Então, se a gente pensar assim, 44% em relação aos homens, tá? Das mulheres empreendem por necessidade, já os homens, 32%. Eles empreendem mais que a gente por oportunidade. E 50% dos novos negócios que foram abertos em 2018, ou seja, metade das empresas abertas nesse ano foram abertas por mulheres, o que refletiu já na pesquisa de 2019, de empresas abertas já, né, em funcionamento. E aí, a mulher empreendedora brasileira, ela é mais escolarizada do que o homem, mas nós ainda faturamos menos. Vocês já devem ter visto muitas pesquisas a respeito de mercado de trabalho, não de empreendedorismo, que as mulheres ganham menos que os homens em cargos iguais, que o número de mulheres que têm cargos de liderança em grandes empresas, a maioria são homens, a minoria são mulheres, e que mesmo assim, muitas vezes, mesmo essas líderes ganham menos. Né? Muitas vezes estão capacitadas ou mais que os homens. E isso, olha que interessante, se reflete no empreendedorismo. Ah, mas se eu sou dona do meu próprio negócio, poderia faturar a mesma coisa, mas a realidade da maioria dos negócios que tem somente mulheres envolvidas, né, como donas, faturam em média 22% a menos que empresas do mesmo setor, segmento, liderados apenas por homens. Por que será que isso acontece? E aí tem vários fatores, mas alguns deles são: por exemplo, nós nos dedicamos 18% menos em horas de trabalho para nossas empresas do que os homens. Então, a gente dedica menos tempo. Isso reflete aqui no meu faturamento, porque eu estar dedicada, comprometida com a minha empresa, vai impactar no meu resultado financeiro, lá no meu caixa, certo? Porém, a gente trabalha de maneira mais legalizada, né? Nós somos 33%, 31% das mulheres em 2018 tinham CNPJ, já muitos, a maioria, menos homens começam formalizados, né? Eles começam, depois vão pensar nisso, a gente anda mais direitinho, isso é um ponto positivo. Mas aqui nessa dedicação menor à empresa, de tempo, que reflete no caixa da empresa, a gente precisa começar a entender quais são os problemas que me levam a me dedicar menos, ou quais são as questões, às vezes não é um problema, é só uma questão, de adequação e gestão de tempo, para que eu possa ou ser mais eficiente, mesmo que eu ainda me dedique um pouco menos, tá? Mais focada, mais eficiente, ou gerir o meu tempo melhor para que eu possa me dedicar mais à minha empresa. 52,8% dos novos negócios, ou seja, empresas que foram abertas e estão no máximo há 3 anos e meio no mercado, tá? 52% dos negócios iniciais, que são esses novos negócios do mercado, em São Paulo, no estado de São Paulo, que é um dos estados mais empreendedores do Brasil, mais da metade são mulheres. Cerca de 2 milhões desses empreendimentos, tá? Em torno de 2 milhões de empreendimentos, 45% são no setor de serviços e 36% dessas mulheres estão na faixa etária de 25 a 39 anos, certo? Então, uma parte grande está nessa faixa etária, mas nós temos muitas mulheres que começam a empreender. Antes dos 25, eu conheci uma menina há 3 anos atrás que começou a empreender com 14 na escola, né? E não foi por uma necessidade, até foi, mas não porque ela precisava desesperadamente do dinheiro, mas ela queria ter um dinheiro dela para fazer algumas coisas dela e não ter que pedir para os pais. E ela começou a fazer doces, que ela gostava, tinha talento. E começou, depois de um tempo, até fornecer para bufês da região. Então, 14, 15 anos, gente, tá? E mulheres mais maduras, 40, 45, 60. Quantas mulheres entram na terceira idade e resolvem empreender? Então, a gente é um outro paradigma, não tem idade para empreender. A gente precisa quebrar isso. Não tem que ter uma idade X. Não tem que estar entre 25 e 39, tá? E muitas mulheres
que começam um negócio, cometem um erro que os homens também cometem e que a gente precisa melhorar. Que a gente passa eles. Oi. Na verdade, aqui você está falando que não existe idade para empreender, né? Acho que você começou a falar da idade mais jovem, mas a gente tem um compartilhamento aqui de uma empresária que falou que tem 60 anos e não tem problema com a idade, que ela já tem uma empresa há muitos anos. Na verdade, acho que você não tinha concluído ainda o pensamento, né? Ela tá discordando, falando que tá querendo dizer que é só para jovens, mas na verdade não é, né? Não, eu dei um exemplo justamente justificando que não tem idade. Você pode ter 14 anos ou 60 anos. Eu até comentei que tem empreendedores que começam a empreender com 50, 60 anos, então não tem idade. Essa pesquisa mostra que a maior parte está nessa faixa etária de 25 a 39. Mas não significa que eu tenho que estar nessa faixa etária para empreender. Eu posso ser mais madura ou mais jovem. O paradigma que existe, muitas pessoas acham que não. Tem que, até certa idade se empreende, depois não dá mais. E é um erro. Tá? Que é exatamente o caso dela. Eu tenho várias amigas e tenho clientes com 60, 55, já tive uma cliente com 72 que resolveu empreender, né, com o talento que ela tinha e deu super certo, e ela tá super feliz até hoje. Então, foi isso que eu quis dizer, tá certo? Não tem idade. Pelo contrário, tem que ter vontade e se preparar. É só vontade sem preparo, as chances de sucesso são menores, tá bom? Tudo bem? Ficou claro agora? Se não ficou, coloca aí no chat que eu volto. Então, vamos lá. Se falar, pode falar, fica à vontade. Tá ótimo. Então, vamos lá. A gente, quando fala de empreendedorismo, né, por que é importante o empreendedorismo? O empreendedorismo em si é um movimento que ajuda a economia de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. Ou seja, o empreendedorismo é importante para uma economia de maneira geral. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, tem uma pegada até um pouco maior. Porque quando uma mulher empreende e ela tem sucesso, ela, como todo negócio, tá? Só que promove algumas coisas que muitas mulheres não têm. Então, por exemplo, promove a autonomia dessas mulheres, a possibilidade de ser protagonistas da sua própria história. É uma forma dela ter renda e ter sustento para ela e para sua família. Né? Amplia a visibilidade das mulheres. Então, cada mulher que empreende, gente, é uma conquista de todas as mulheres. De um espaço no mercado que, como eu disse lá atrás, era muito masculino. E está mudando. Contribui para romper barreiras sociais, para quebrar esses paradigmas, para quebrar essa ideia errônea de que mulher não tem a capacidade que os homens têm. E, gente, não é disputa, tá bom? Eu, por exemplo, Fabiana, particularmente, não gosto muito da palavra empoderamento. Eu gosto mais da palavra protagonismo, porque eu acho que a gente tem que já passar do nível da disputa para o nível da justiça. Quem é competente tem que fazer, e fazer bem feito, ter resultado, e ter as mesmas condições, batalhar pelas mesmas condições, né? E é uma forma de garantir satisfação pessoal e profissional. Quantas mulheres saíram de situações de vulnerabilidade econômica e ajudaram suas famílias quando elas começaram a empreender? Existem vários casos. Quantas mulheres estavam em relacionamentos abusivos e violentos e continuavam nesses relacionamentos muitas vezes porque não conseguiam enxergar que elas tinham a possibilidade de empreender e ser livres, e serem autônomas, terem condições de se sustentar a sua família, os seus filhos. Então, o empreendedorismo ele também contribui para essa liberdade, que é econômica, mas que traz outras liberdades juntas com a liberdade econômica. E aí, algumas características de mulheres que são líderes nos seus negócios e têm mais sucesso. Então, quais são as principais características dessas líderes de sucesso? E aí, quando a gente fala líderes de sucesso, a gente não está falando só de grandes empresárias, tá? Porque muitas vezes a gente, líder de sucesso, aí a gente pensa lá, grandes empresárias, donas de grandes empresas. Ótimo, elas com certeza são líderes de sucesso, sem dúvida.
mas nós temos muitas mulheres empreendedoras, donas de micro e pequenas empresas, desde MEI até EPP, que são grandes líderes de sucesso, dentro da sua realidade, dentro do seu negócio, dentro do mercado que ela atua. E quais são as características dessas líderes, né? Resiliência, né? Entender o que está acontecendo, fazer literalmente uma caipirinha com o limão que ela tem ali na mão, né? Colaboração e parcerias. A gente até falou antes, tinha aqui na apresentação, a questão de sermos mais colaborativas e compartilharmos mais. Então, isso é uma característica de quem quer ser líder, tá? Transformação e adesão digital. Estar cada vez mais antenada com essa transformação digital, que é estar presente nos canais digitais, tá? As mulheres vêm aderindo muito a isso. A gente vê, inclusive, eu vou dar um exemplo, assim, de uma mulher que todo mundo conhece, que é a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Eu vi há poucos dias um vídeo dela falando a respeito disso. Ela foi gravar uma live, e assim, ela não tem uma familiaridade com tecnologia como teria uma jovem de 25 anos, de 20 anos, que já nasceu no mundo tecnológico, né, gente? Eu não nasci no mundo tecnológico, eu aprendi a usar e aderir a essa transformação digital. E ela falou assim, não, mas eu sou curiosa. Então, não sei, eu chamo alguém que vem cá, me ensina aqui, ó. Eu não vou virar especialista, mas ela está aberta para essa transformação. Olha a importância disso. Agilidade e adaptabilidade. Curiosidade e aprendizagem contínua, estar aberta para o aprendizado, né? E mentalidade empreendedora. É aqui que entra o se enxergar como empreendedora. E, antes da gente ir para o bate-papo, né? É importante a gente entender que quem já está no mercado empreendendo há um tempo, né? Quem está começando agora, está começando já a ter contato direto com essas mudanças, tá? Mas quem já está no mercado há um tempo, se ainda não percebeu essas mudanças, precisa começar a perceber, né? Quais são os novos desafios que a gente está enfrentando já há algum tempo e que foram aceleradas por causa da pandemia. Mas esses desafios já estavam acontecendo antes, só que num ritmo mais lento. Então, nós, como mulheres empreendedoras antenadas, precisamos estar muito ligadas nisso aqui. Os clientes estão cada vez mais exigentes. Então, quando a gente monta uma empresa, eu sempre falo isso para os meus clientes. E eu foco mais ainda quando é mulher, porque a mulher é mais sonhadora às vezes, né? A empresa é sua, mas não é para você. É para alguém que está lá fora, no mercado. É o seu potencial cliente. Você tem que atender uma necessidade desse cliente e os clientes estão cada vez mais exigentes e mais informados. Por quê? Porque a comunicação está rápida. Se eu quero uma informação, se eu quero saber como um serviço funciona, como um produto funciona, está na palma da minha mão, né? Cada vez mais nós temos produtos inovadores. E quando a gente fala de produtos inovadores, entenda-se aqui serviços também, tá? A gente não está falando só de coisas que não existiam antes. Óbvio, a gente tem inovação para o mercado, mas nós temos muitas empresas há muito tempo no mercado que estão inovando. Então, em produtos e serviços. E a gente precisa ver se os nossos produtos e serviços também estão sendo inovadores. Novos modelos de negócios estão surgindo nos últimos anos e com a pandemia começou a surgir coisas que às vezes a gente nem imaginava, porque é a adaptação à situação. Tem muita empresa de mulher que se adaptou muito bem durante a pandemia, viu, gente? Vários cases. Parcerias sempre foram importantes, só que agora é imprescindível. Tem que ter foco em fazer boas parcerias. Parceria ganha-ganha, tá? Boa comunicação e engajamento. A gente precisa melhorar a nossa comunicação. Nossa, mas mulher é comunicativa. No geral, sim. Mas nem sempre a comunicação é boa, né? E melhorar o engajamento também, tanto nos negócios quanto com o mercado de uma maneira geral. A questão da presença digital, que eu já falei, é uma realidade que já vem acontecendo e agora não tem como voltar atrás. As empresas têm que estar no mundo digital, gente. Ah, mas quando voltar à normalidade, eu tenho um ponto fixo, a minha empresa vai voltar ao normal. Não vai voltar a ser como era antes.
vai existir um pós-pandemia que vai mudar várias coisas, tá? Omnichannel, ou seja, isso daqui significa que a minha empresa tem que estar em mais de um canal. Então, qual é o desafio? Gerenciar e integrar esses canais para ter uma boa comunicação com o mercado. E responsabilidade social. As empresas precisam cada vez mais ter propósito e ter responsabilidade social e ambiental. Por quê? Os clientes mais exigentes também estão mais antenados e tem muita gente que agora já estava acontecendo, só que eu acho que a pandemia também acelerou esse processo de olhar para as empresas que são mais empáticas com esse momento que a gente vive, as empresas que têm um propósito por trás, que não visam o lucro pelo lucro, as empresas que são responsáveis, né? Então, tem ações de responsabilidades sociais e ambientais ou ambientais. Então, são desafios que já vêm acontecendo, porém, foram muito aceleradas com esse cenário atual que a gente vive. Então, nós, mulheres empreendedoras, precisamos estar antenados com esses desafios e começar a ver, bem, dentro desses desafios, aonde eu preciso melhorar mais. Entre esses desafios, quais são os maiores desafios para mim, como dona de uma empresa? E trabalhar com foco nesses desafios. Então, aqui é uma fórmulazinha de sucesso, gente, que quando a gente fala fórmula de sucesso, não significa que tudo vai dar certo 100% das vezes, mas que aumenta muito a nossa chance de sucesso, que é somar as nossas competências femininas, que é tudo que a gente falou lá atrás, com o conhecimento que a gente já tem, com o conhecimento que a gente precisa adquirir em relação ao nosso negócio, em relação ao nosso desenvolvimento, em relação à parte de gestão, para ter mais sucesso no meu negócio. Então, não é só, porque eu sou uma pessoa que tem várias competências femininas fortes e sou fraca na parte de conhecimento, que isso basta. Ou o contrário. É, na verdade, uma soma de competências, habilidades e conhecimento técnico e em gestão. Quando você soma isso, você tem maiores chances de sucesso, você vai errar menos no seu negócio. Então, aonde a gente precisa melhorar? No conhecimento ou nas competências e habilidades, tá? Então, quando a gente pensa assim, em mudança do negócio ou em mudança em mim mesma, né, como empreendedora, tem alguns passos que a gente precisa olhar, tá? Então, o que eu preciso fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando, por quê, quem é o responsável, sou eu, outra pessoa, e qual o custo disso? Isso daqui é um caminho natural de tudo que se diz respeito a planejamento. E planejamento não pode estar na cabeça. Você faz planejamento do seu negócio? Eu faço. Então me mostra, não está aqui. Não, aqui é a ideia inicial. Dali, você vai para o papel, para ferramentas adequadas, para fazer um planejamento do seu negócio. Isso também ajuda na gestão do meu tempo, faz com que eu consiga me dedicar mais e melhor para o meu negócio e impactar o resultado financeiro da minha empresa. Que é aquela questão lá das mulheres faturarem 22% a menos que as empresas lideradas pelos homens e se dedicar 18% menos tempo também ao negócio, ok? Então, o Sebrae, ele já olha para o empreendedorismo feminino há um bom tempo, tá? Só que é um pouco recente as ações voltadas para isso. E uma dessas ações já existe, na verdade, há 2 anos, foi criada inicialmente pelo Sebrae Nacional, que é o programa Sebrae Delas, que veio para São Paulo ano passado. O Sebrae Delas tem 3 ações, 3 programas, tá? O projeto tem 3 programas. E o que a gente vai fazer aqui em Ribeirão, inicialmente agora, é o Sebrae Delas, elas realizam. Então, o que é o movimento Sebrae Delas? Ela é um movimento voltado para fortalecer o empreendedorismo feminino, como? Promovendo o empreendedorismo, despertando o autoconhecimento, que é esse olhar para si mesmo e ver onde eu preciso melhorar e o que eu preciso fortalecer, possibilitar que as mulheres aumentem sua rede de contatos e façam um network de uma maneira melhor, né? De maneira mais focada, de maneira mais estruturada, para ter mais resultados, para que elas possam aumentar a competitividade dos seus negócios no mercado, né? E oferecer caminhos e orientação para que elas tenham mais acesso
ao mercado e a crédito orientado. Então, o projeto Sebrae Delas e o programa Sebrae Delas, elas realizam, é muito focada para a mulher que quer empreender ou está começando a empreender e também para aquela mulher que já está no mercado há um tempo empreendendo. Tanto que nós temos dois escopos diferentes na parte de gestão quando a gente fala do Sebrae Delas. Então, o que aconteceu em 2020? Veio a pandemia. Então, esse projeto que a gente ia realizar presencial, como foi realizado na capital o ano passado, teve que ser totalmente adaptado para o online. E foi feito e deu muito certo. Deu muito certo. Então, qual é, assim, a estrutura desse programa Sebrae Dela, elas realizam, tá? 100% online, 100% gratuito. Então, a gente tem sempre 7 encontros. O primeiro encontro, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Né? O que é inteligência emocional, como trabalhar isso, é o olhar para si mesma. Depois, nós temos 5 encontros, do segundo ao 6º encontro, é capacitação em gestão empresarial. E aí é onde a gente vai ter 2 Sebrae Delas, elas realizam. Um voltado para a pessoa física, ou para aquela pessoa que está começando, ou que precisa melhorar em gestão, mas não tem um conhecimento maior. E o outro que é para aquelas mulheres que já têm um conhecimento maior em gestão. Então, tem o Descomplique PF e o Enfrentar PJ. E o último encontro, a gente escolhe um tema de relevância daquele grupo e trazemos convidadas, tá? Para contribuir com a sua vivência, com a sua experiência de vida no empreendedorismo, como elas venceram os principais desafios. E depois, todas as participantes que estavam no projeto, no programa, desculpe, as que desejarem poderão agendar mentorias de 2 horas, são também online, gratuitas e individuais, onde a gente vai ajudá-las ou na parte de gestão ou na parte de soft skill, que está relacionada, soft skills, que está relacionada a habilidades, comportamentos e atitudes. Ou os dois, né? Porque 2 horas, tá certo que mulher com mulher, né, gente? Às vezes 2 horas não dá para nada. Mas nós aqui, mentoras, temos foco. Então, a gente traz vocês de volta, tá? E nesse programa, a gente vai dar caminhos e orientações para que vocês possam aproveitar oportunidades de acesso ao crédito, se vocês precisarem, ok? Inclusive, entender se precisa mesmo, né? E se precisa, como conseguir, onde buscar e como usar. E mercado, né? Então, o que tem no mercado que pode me dar mais acesso ao mercado, ou seja, maneiras de eu divulgar mais a minha empresa, o meu produto ou o meu serviço. Então, nós damos caminhos e compartilhamos isso com vocês, ok? Gente, qualquer dúvida, coloca no chat para mim, por favor. Mas o mais importante é vocês entenderem que vocês não estão sozinhas. Né? Fabiana. Sim? Tivemos uma pergunta aqui que pode falar. Outra cidade, mas eu já acabei respondendo que será online esse projeto. Vem dia 14, então ela pode participar mesmo sendo de outra cidade, né? Pode. Nós temos já um monte de pessoal de Uberaba que vai participar. Tá, ok. Pode sim. Pode chamar as convidadas para o bate-papo? Pode sim. Eu vou pôr aqui as datas, gente, dos programas, tá? O primeiro vai acontecer a partir de segunda-feira. São 7 encontros, de segunda a quinta, pula a sexta, e depois de segunda a quarta, tá? O primeiro vai ser de manhã, das 8 às 10 da manhã, e o segundo é logo na sequência, dias 28, 29 e 30 do 9, e dia 1º do 10, que é segunda a quinta, e depois segunda a quarta da outra semana, só que esse será à noite, tá? Esse é o convite da primeira turma, onde a gente fala de inteligência emocional, comportamento empreendedor, planejamento através de uma ferramenta que chama Canvas, marketing, finanças, formalização para aquelas mulheres que ainda não estão formalizadas, ou as que estão e formalizaram, mas não têm as informações mais relevantes de verdade, principalmente MEI. MEI abre e às vezes nem sabe direito como o MEI funciona. E as mentorias, ok? Eu vou deixar aqui enquanto você chama. Ó, saiu 16, gente, 2 vezes, tá? Peço desculpas. Então, vocês ignorem aqui esse primeiro 16, DDD 16,
Nossa, tá errado. 36027724. Eu vou corrigir aqui. Se vocês quiserem anotar ou tirar foto, tá? Esse é meu WhatsApp. Ah, eu quero participar do programa. Pode me mandar uma mensagem, só que se for da primeira turma, precisa me mandar rápido, porque amanhã é o último dia de inscrição. Diana, que eu acho que eu já tenho contato de todas elas. Se você não se importar e achar mais fácil. O quê? Desculpa, cortou. Eu coloquei aqui o WhatsApp nosso aqui do Sebrae aqui. Ah, tá, pode ser. Pode ser tenho... também. Não, pode ser sim. Então, e meu e-mail, caso vocês precisem de alguma coisa, eu também estou à disposição, tá bom? Thaís, pode chamar nossas convidadas, então, por favor. Eu vou tirar a apresentação. Parou, né, de apresentar já. Acho que caiu na hora que eu fechei. Marielle, tá aí? Abre a câmera, por favor, a Marielle e a Cláudia. E a Cláudia Loureiro. Isso, por favor. Estão com o microfone fechado, pode ver também. Eu já tô aqui. Você é a Cláudia, né? Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. E a Marielle tá aí? Nossa segunda convidada. Pronto, tô aqui. Oi, Marielle, tudo bem? Você se importa de abrir a câmera para as pessoas poderem te ver? Tá aberta, vocês estão me ouvindo? Eu tô vendo só a logo da Fraélio. Não, na minha tá aparecendo normal. Eu tô vendo ela. É mesmo? Ah, eu não tô vendo. Tá Mas me tudo ouvindo? bem. Sim, eu tô ouvindo. Se vocês estiverem vendo, tudo bem. Muito bem, meninas. Muito obrigada por terem aceito o convite. É um prazer recebê-las aqui, tá? E eu gostaria, então, Cláudia, que você se apresentasse, antes da gente começar o bate-papo, e depois a Marielle também, por favor. Combinado. Prazer, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz em poder contribuir. Achei que não fosse dar tempo, porque eu estava num parto, né? Mandei mensagem para vocês e acabou que tudo se organizou e eu consegui chegar. Eu me chamo Cláudia Loureiro, eu sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Eu sou doula também e sou master coach. E trabalho com obstetrícia, né? Então, eu preparo as mulheres fisicamente, emocionalmente para o parto, acompanho no trabalho de parto e reabilito o corpo e cuido dela no pós-parto, né? Então, essa é a minha área de atuação. Sou casada, sou esposa, né? Meu marido também é um grande empreendedor aqui na cidade, né? E sou mãe da Maria Luísa, de 5 anos, e toda a minha experiência e vivência de parto me transformou para que eu pudesse mudar minha área de atuação e estar onde estou hoje. Muito obrigada, Cláudia. É verdade, a Cláudia é doula, gente, então a gente já sabia que poderia acontecer, né? Porque parto normal, natural, não tem hora, né, Cláudia? Mas, nossa, deu tudo certo mesmo, né? Nossa, nasceu super rápido, graças a Deus. No final da tarde. A Cláudia não vai poder participar mais. Não, tudo bem. Não, agora a Cláudia vai poder participar. Se melhor ainda, né? Quanto mais convidadas, melhor. Obrigada, viu, Cláudia? Marielle, por favor, se apresente, então. Eu sou Mariela Fracalose, sou diretora executiva do Grupo Fraélio. Eu tomo frente aí das empresas familiares que eu tive a oportunidade de herdar e com exemplos que eu tive, eu pude dar continuidade no legado dos meus sonhos, que é o meu dom, onde eu estudo e faço diariamente a minha dedicação. Sou casada também, tenho uma filha que chama Antonella, de 7 meses, e concilio muito bem a minha vida familiar, de ser mãe, cuidar de casa e, ao mesmo tempo, com o empreendedorismo, né, com o meu lado empresário. E vai ser um prazer estar participando desse bate-papo hoje. Nós é que agradecemos pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza, meninas, que a contribuição de vocês vai ser muito importante para todos nós aqui hoje, tá? Então, começando assim, né, para entender um pouquinho da história de vocês, no caso, a Marielle acabou de comentar que ela herdou, né, um negócio de família, mas que ela gosta.
que é o que a gente falou, não tem problema nenhum nisso, mas é importante essa identificação, e pelo que eu percebi, você tem, né, Marielle? Você gosta do que você faz. Sim, eu sou apaixonada. Eu herdei as duas empresas, né? E a Frael, importadora de termostatos, e a Kohler, uma indústria metalúrgica de fabricação de resistências elétricas. Então, desde sempre eu cresci nesse meio, eu tive mais do que exemplo a seguir, porque tanto meu pai como a minha mãe, né, eles são empresários, e então uma inspiração, uma admiração, uma visão que tornou para uma gestão de negócio, o contato humano que virou gestão de pessoas. E eu tive a oportunidade, com 16 anos também, eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu quero trabalhar. E ele falou, então tá bom, então você vai trabalhar lá na produção, colocando porquinha na arruela. Então, desde o princípio, assim, eu trabalho e é isso que me move, porque eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço e acredito que seja devido à inspiração que eu sempre tive dentro de casa, porque eles sempre amavam também o que faziam e eu perdi meu pai já, mas a minha mãe também é workaholic total, a gente se dedica bastante aí e para fazer acontecer. Então, eu acho que independente do exemplo, ser dentro de casa ou ser em alguma pessoa que você admira bastante, é importante você ter uma referência dos seus valores, né, dos princípios que você quer levar para a instituição, para a empresa, para o seu negócio, seja independente do tamanho que seja, né? Então, a minha história é um pouco disso, visada com admiração, com exemplo, com inspiração, e com muita determinação, com certeza. Nossa, que legal. Muito legal isso, né? Toda essa inspiração. Então, com certeza, a continuidade do negócio ela vai existir. E você, Cláudia, conta um pouquinho como foi a sua ideia de trabalhar como doula. Porque você tem uma formação na área de saúde, você já é fisioterapeuta, né? E depois, né? O que te levou a trabalhar como doula? Na verdade, logo que eu me formei, eu montei uma clínica e o Sebrae me ajudou muito desde sempre. A minha empresa ela tem 10 anos, né? E eu montei uma clínica e eu trabalhava na área de dermatofuncional, na área de estética. E eu lembro que eu precisava fazer toda a parte financeira e não sabia, eu misturava todo o dinheiro que era meu, que era da empresa, enfim. E fui numa consultoria do Sebrae. Quando eu saí de lá, falei, meu Deus, eu saí mais desesperada. Falei, eu tô no meio de uma ponte podre, se eu for para frente eu vou cair, se eu for para trás eu também vou, né? Porque a minha empresa já rodava totalmente errada, muitas coisas para se organizar, e eu organizei durante todos esses anos para deixar ela redondinha. O que aconteceu foi que a minha clínica era uma clínica muito grande aqui na cidade, e quando eu fiquei grávida, a saúde da mulher era uma área que sempre foi uma das minhas paixões. E depois que eu vivenciei, eu fiz todo o preparo para o meu parto, e vivenciei a experiência do parto humanizado, foi, na verdade, uma experiência tão incrível, que eu lembro que quando a minha filha estava saindo, né, foi um parto de 30 horas, quando a minha filha estava saindo, tem uma foto que roda no Facebook, é um desenho de uma gordinha rasgando assim ela e saindo uma magrinha por dentro. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu já. Na hora foi essa sensação que eu senti. É como se a velha Cláudia estivesse se rasgando para sair a nova Cláudia. E eu nunca mais consegui ser a mesma, né? Bom, enfim, todas as questões da minha vida, principalmente no profissional. Depois que eu peguei ela no colo, eu fiquei com ela no contato pela pele. Há 5 anos atrás era muito raro de acontecer. Hoje isso é um pouco mais falado. Mas quando ela nasceu, o meu pai foi um dos primeiros partos humanizados da cidade. Eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar outras mulheres a viverem o que eu vivi. E foi aí que eu fiz a transição de carreira. Eu fechei a minha clínica de estética. Eu me uni com a minha médica, que foi a minha obstetra e a minha enfermeira obstetra. Eu falei, nós temos que montar algum espaço que acolha essas mulheres que buscam esse tipo de experiência. E nós nos unimos e montamos, né? O nosso espaço hoje chama Geração Mãe.
é uma clínica multidisciplinar que acolhe as mulheres para todo esse preparo para o parto, nascimento, pós-parto e crianças até 2 anos de idade. Então, e todo o nosso olhar é voltado para a humanização, para o respeito às escolhas, não é para o empoderamento feminino, mas sim a mulher como protagonista da própria história dela, né? Porque quando a gente pega os números, né, na obstetrícia, o Brasil ele é o segundo campeão mundial em cesariana, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que se tenha uma taxa de 15% de cesariana. E no Brasil, na saúde suplementar, a cesariana é 82%. Né? Então, a gente está num processo totalmente invertido aí. E quando a gente conversa com as mulheres, existe um estudo que fala que 80% das mulheres começam o pré-natal querendo um parto normal, e só 12% no final continuam querendo. Então, o que acontece nesse pré-natal que desencoraja essas mulheres, né? Então, o meu trabalho é muito mais do que só doula, é muito mais do que só físio, é muito mais do que coaching. O meu trabalho é de informar essa mulher, de trazer conhecimento, para que ela possa entender quais são os direitos dela, para que ela não tenha sua experiência de nascimento roubada. Tá? Porque isso vai refletir diretamente na saúde dela no pós-parto, para evitar uma depressão pós-parto, né? Isso vai refletir diretamente na maternidade dela, e isso reflete diretamente no bebê, porque muitos estudos mostram que a primeira hora de vida nascida com respeito, isso interfere na vida do ser humano como adulto, né? E toda essa experiência vai refletir numa criança mais tranquila, mais amorosa, com características mais positivas na vida adulta, e também nessa maternagem, né? Na maternagem e nessa paternagem, porque o pai também é influenciado por essa grande força feminina. Então, esse é meu trabalho, é de trazer informação e possibilitar para que as mulheres tenham as suas próprias escolhas para poder parir os seus filhos e serem... escreverem a própria história com relação à sua maternidade, né? Então, esse é o meu trabalho e foi isso que me motivou, porque eu vivi na pele tudo isso, e o meu objetivo é fazer com que mais mulheres possam experimentar essa experiência transformadora que eu vivi. E o legal, né, Cláudia, que assim como você, por exemplo, começou a empreender porque você viveu uma experiência, isso é muito comum no empreendedorismo, né? Eu começar também a empreender porque eu vivi uma experiência, eu tinha uma dor, mas eu tinha uma dificuldade, né, de ter aquele serviço, por exemplo, e eu olhei e falei assim, opa, é aqui que eu quero atuar, né? Além disso, o seu trabalho tem uma importância no emocional, tanto quanto no físico, talvez até mais importante que o preparo físico, não é? Para essas mulheres poderem encarar, muitas vezes, a primeira gravidez, né? E tem todo um redemoinho de sentimentos. Então, olha como essa parte emocional para as mulheres pesa muito, né? Tanto para começar a empreender, no seu caso, por causa de uma experiência, de uma dor que você viveu, quanto a questão do emocional, no caso da Marielle, que foi esse incentivo, né? Para enxergar a importância e os caminhos de como fazer. Então, isso é muito importante, é muito relevante. E, meninas, qual foi o maior desafio para vocês quando vocês começaram? A Marielle, quando ela assumiu, né, a empresa, e você, Cláudia, quando resolveu mudar, porque você já empreendia e você resolveu mudar, ou quando você começou a empreender com a clínica, foi mais desafiador? Compartilha com a gente. Pode ser a Marielle, depois você, Cláudia? Pode ser? Sim. Então, no meu caso, eu não encaro essa palavra desafio, né, como uma palavra absurda. Eu acho que o mundo empresarial, ele fala muito sobre as barreiras, né, sobre fazer a pessoa se sentir frágil de uma certa forma, porque ela tem que ser forte para passar tal coisa que aconteceu na vida dela. Eu acho que tudo que a gente passa é para uma evolução empresarial e não como um desafio que veio acontecer, porque desafio é assim na vida inteira e todo momento, né?
Então, eu acho que, no meu ponto de vista, tá? Eu acredito que o meu maior evolução, não só empresarial, como ser humano também, foi a perda do meu pai, que era o presidente do Grupo Fraélio, né? Então, que veio para trazer uma situação onde que eu pude aprender que ninguém é substituível. A empresa ela precisou da continuidade e com isso você cria, né, outra visão de desafios, que faz os desafios serem realmente um fortalecimento e não um desafio. Então, eu acredito que seja tudo da forma como você encara. E, com certeza, encarar tudo com um olhar positivo, um olhar de que tenho certeza de que tudo vai dar certo. E é só mais uma coisa para me fortalecer. E levando com essa leveza, não tanto com, nossa, eu passei isso hoje, ou igual você mencionou, matei um leão por dia. Isso é muito forte, acaba pressionando a pessoa como se ela fosse demorar muito para chegar com os sonhos dela ou coisa do tipo. Então, eu acredito que sim, tem barreiras, né? Mas que se a gente souber olhar para um lado positivo, igual a pandemia agora, igual diversas situações que acontecem na vida, esses desafios acabam ficando um pouco mais leves e fáceis de lidar, né? Verdade, Então, essa é a minha opinião. É perfeito, é como a gente encara as coisas, né? Desafios, muitos problemas não são problemas, são desafios que nos ajudam a crescer, né? Então, Exato. todos nós temos, na vida empresarial e na vida pessoal, a diferença é como nós encaramos isso, né? Exato. E a questão da leveza é muito importante, né? De levar com um pouco mais de leveza. E você, Cláudia? Estava pensando aqui enquanto ela falava, né, em toda a minha trajetória. Meu primeiro grande desafio foi quando eu tinha clínica de estética com esse meu sócio. Eu tinha um sócio, né, que tinha ido comigo ao Sebrae. A gente fez todo o trabalho. Depois fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, que me auxiliou muito. Mas foi o primeiro grande desafio foi a separação com o meu sócio. Nós decidimos separar, né? E eu tive muitas complicações financeiras com essa separação, né? Pois depois disso, eu peguei a empresa com muito mais dívidas do que eu imaginava que ela tinha, né? Então, foi um grande desafio quitar tudo isso e continuar. Mas foi um grande, como ela disse, é um grande aprendizado, né? E aí, novas estratégias, eu tomei novas estratégias e novos caminhos foram traçados e eu consegui passar por esse desafio. A minha clínica era muito grande, né? Então, eu tinha muitas funcionárias que trabalhavam lá, grande parte mulheres, e hoje a minha empresa se reduziu. Então, eu trabalhei por muitos anos, por 8 anos, com a empresa bem grande, e hoje a empresa, eu digo que sou só eu, né? Hoje, obviamente, nós temos uma clínica, mas a minha empresa, que é só o meu consultório, sou somente só eu que trabalho, né? Eu lembro que o meu marido dizia assim, o dia que você trabalhar sozinho, você vai ver como você vai ganhar muito mais dinheiro. E eu falava, não é possível, eu tenho tantas opções de renda, né? E eu tinha estudos de pilates, vários consultórios de estética, tinha alguns médicos que trabalhavam na minha clínica. E conforme eu mudei de área de atuação, que eu fui para a saúde da mulher e comecei a atender isso no consultório, eu percebi que, na verdade, esse foi um outro grande desafio. Foi olhar para mim e perceber que eu não tinha foco. Por quê? Eu desperdiçava o meu tempo gerenciando problemas em todas as outras fontes que eu acreditava ser de renda. Então, eu tinha um estúdio de pilates, eu tinha mais 3 consultórios, eu fazia o gerenciamento da clínica como um todo, secretária, né, a pagamentos, férias e tudo mais, e eu via que eu não tinha foco, né? Então, assim, o que me dava realmente uma renda, o que eu amava fazer, eu não estava me dedicando, que era
o atendimento, o cuidar, né? Foi quando foi o novo grande desafio, que foi quando eu olhei para mim e falei, não quero mais nada disso. Emprestei tudo, vendi tudo que não era o meu foco e falei, o meu foco está na obstetrícia. A partir desse momento, por um lado desafiador, porque foi difícil desapegar de uma, né, de histórias que eu construí, foi surpreendente o quanto o foco faz a diferença, porque foi a partir do momento que eu tirei da minha frente que eu acreditava que me dava retorno, o meu crescimento foi assustador, né? E então, o quanto hoje eu olho, né, foi um grande desafio, mas como foi revelador, porque hoje eu olho a importância de focar no que eu quero, no meu trabalho, e como isso traz realmente resultados, pensando nesse equilíbrio que você falou no início, né? Porque a gente trabalha menos tempo, eu sou mãe, eu sou esposa, então a gente, no coach, a gente trabalha muito esse equilíbrio emocional entre todas as áreas da nossa vida, e isso é extremamente importante, eu não abro mão de estar com a minha filha, né? Mas para isso eu preciso ter foco quando eu estou no meu profissional. Então, o foco foi um dos grandes aprendizados em toda essa minha trajetória. Tá ótimo, obrigada, Cláudia. E meninas, na trajetória de vocês como empreendedoras, eu sei que às vezes a gente tem muitos aprendizados, né? Mas qual foi o que vocês consideram o maior aprendizado durante a vida empreendedora de vocês? Marielle. Então, eu acho que durante a trajetória, né, e de tudo que a gente vai passando, a gente vai aprendendo cada dia mais, e conhecimento é sempre bom e nunca acaba, né? A gente aprende todo dia uma coisa nova e a gente tem que ser muito humilde ao ponto de falar, estou pronto para aprender mais uma coisa nova. E eu tive a oportunidade durante a minha trajetória de morar fora do país há alguns anos. Morei nos Estados Unidos, assim que meu pai faleceu, eu não estava pronta para assumir as empresas, acabei me mudando para lá, fiquei um bom tempo, depois eu recebi a proposta de trabalhar numa multinacional na Alemanha, e aí eu fui trabalhar com 24 anos também, morei na Alemanha e na Suíça, então assim, eu adquiri uma bagagem profissional muito boa ao longo da minha trajetória até o momento, e o que eu posso falar é realmente sobre o equilíbrio, que você tem que ter na cabeça, que o grande aprendizado você tem sempre que correr 2 vezes na frente, mas ao mesmo tempo você tem que saber que tudo tem seu tempo certo. Então ter essa cautela, mentalizar que as coisas não vão acontecer tudo de uma vez, que os seus sonhos vão sim acontecer, mas tudo no tempo certo, e que você estar correndo 2 vezes na frente você realmente não perder o seu foco, né? Igual foi mencionado. É você ter um foco, mas ao mesmo tempo saber que com calma você vai alcançando cada step no seu momento, né? Então, esse eu acredito que seja um dos maiores aprendizados que eu levo para a minha vida profissional e para a minha carreira. Tá ótimo, obrigada, querida. E você, Cláudia? Para mim, o grande aprendizado são inúmeros, na verdade, né? Mas assim, o grande aprendizado eu acho que é a motivação, né? Não é hoje, eu pensando em todo o meu trabalho, tem mulheres que chegam para mim e a minha preparação física, né? É uma preparação física bem íntima, né? Eu trabalho todos os músculos da região do assoalho pélvico, né? E para isso eu preciso fazer uma palpação vaginal, isso faz parte do meu trabalho. E tem mulheres que chegam lá comigo e elas sentam na minha cadeira e elas falam assim, eu falo, o que eu posso te ajudar? E elas falam assim, não sei, eu quero o que você tem. O que você faz? Eu falo, mas você não sabe o que eu vou fazer? Não sei, eu quero o que você faz, né? E eu acho interessante isso, porque eu falei, meu Deus, eu fico pensando, será que ela sabe que eu vou fazer uma palpação vaginal? Né? E aí, isso eu me questionava muito, e cada vez aparece mais esse perfil de pacientes que querem estar ali. E aí eu fui entender que, na verdade, as pessoas se conectam não pelo que eu faço, porque o que é o que menos importa, né? Nem como eu faço, mas o porquê eu faço o que eu faço.
Então, esse, para mim, é o maior aprendizado de todos. Então, eu percebo muito que a conexão das minhas pacientes, do meu público comigo, é o porquê eu faço o que eu faço. Então, qual é a minha motivação, mesmo sem eu dizer, me conecta a elas. Eu acho que esse é o meu grande aprendizado. Legal. São aprendizados muito, muito legais, né? Porque eu acredito que vocês tenham tido vários, né? Mas são mais representativos e marcantes. Obrigada, meninas, por poderem compartilhar com a gente isso. E qual conselho vocês dariam para quem está começando a empreender agora, ou para aquela pessoa que já está empreendendo, mas de repente está no momento de dúvida ou dificuldade na sua empresa? Aquela mulher que de repente já tem uma experiência de mercado, mas com a experiência de vocês, com o aprendizado que vocês tiveram, qual o conselho? Se você tivesse que dar um conselho, qual você daria, Marielle? Buscar o seu autoconhecimento, buscar o que você ama e perceber que a vida é feita de oportunidade. E eu falo que a oportunidade é para quem está preparado. Então, a partir do momento que você tem o seu autoconhecimento, a oportunidade, consequentemente, ela acaba aparecendo. E esse é o meu conselho máximo que eu costumo sempre falar. Para quem eu amo e todos ao meu redor. Né? Ai, ótimo. Eu sempre falo que em negócios, casa um pouquinho com o que você falou agora, que em negócio a gente não pode contar com a sorte, que sorte em negócio significa buscar ou ter a oportunidade de estar preparado para ela, não é? E esse aprendizado constante e essa preparação constante é muito importante. E você, Cláudia? Isso é bem parecido quando você pensou, eu tinha pensado, né? Mas na verdade eu pensei acho que meu grande conselho é busque quem você é, descobrir quem você é, o que você gosta de fazer, o que te motiva, né? Como no meu caso, a minha atuação é uma atuação extremamente desafiante, fisicamente, emocionalmente, porque eu tenho que estar com a minha vida extremamente equilibrada, pois quando eu saio para parto, eu nunca sei como vou voltar. Semana passada eu tive 7 partos. Geralmente são de madrugada, noite sem dormir, então eu preciso de um equilíbrio físico, familiar, conjugal, de saúde extremamente importante, né? E o que me motiva é o que me faz levantar da cama às 2 horas da manhã e ajudar uma mulher, né? Então, buscar quem você é e o que te motiva, mas principalmente, não só isso, mas saber onde você quer chegar, né? Eu vejo isso que muitos empresários, muitas empreendedoras, elas não sabem onde elas querem chegar. Eu converso com as profissionais que muitas vezes trabalham comigo, mas onde você quer chegar? Você quer um salário de quanto? Desculpa. Eu vejo que muitas vezes elas esperam o que vem. Não, eu quero um salário de quantos mil reais? Quanto dinheiro você precisa para realmente suprir sua necessidade? Quanto tempo você quer se dedicar? Assim, e realmente entender onde você quer chegar, o que você quer conquistar, tanto no material quanto no não material, né? Então, no meu plano, tá, daqui X anos, eu tenho o planejamento daqui 5 anos, daqui 10 anos mais. Dentro de cada um deles, tempo de família em qualidade faz parte do meu planejamento. Isso é o que eu quero alcançar. Né? E para isso eu preciso ter uma saúde financeira boa, um bom posicionamento profissional para que eu possa curtir a minha filha e ela crescer. Então, saber quem você é, saber onde você quer chegar e traçar um caminho para isso, com foco, sem procrastinar, sem se perder nas distrações e focar para você atingir aquilo que você realmente é para você. Tá ótimo, Cláudia, obrigada. Cortei um pouquinho no final para mim, mas acho que só para mim. Acho que está tendo uma oscilaçãozinha aqui. Muito obrigada, viu? E eu quero pedir desculpas, porque eu estou chamando a Mariela de Marielle. Mariela. Perdão. É que você não viu o nome inteiro. É um sobrenome complicadíssimo, então eu já estou acostumada. Depois você me conta, então vou errar o sobrenome também. Me desculpe, tá? E, meninas, para a gente fechar, né, o nosso bate-papo de hoje, com todo esse cenário que a gente está passando hoje,
por causa da pandemia, e a pandemia, direto e indiretamente, impactou todos os negócios. Alguns até de maneira positiva, mas na grande maioria acho que não. Então, como que vocês se reinventaram nessa pandemia? Mariela. Então, na pandemia, foi uma coisa muito peculiar, vamos dizer assim, né? Porque no começo foi um choque para todo mundo, realmente foi um baque a nível mundial, onde você só ouvia falar disso e todo mundo se desesperando e todo mundo parando de fazer compra interna na empresa e todo mundo, né? Cada departamento, cada segmento tomou a sua própria ação. E como indústria, a gente parou, a gente teve muita calma, falou assim, não, vamos analisar o que está a nosso favor. Vamos ver a oportunidade que a gente está tendo agora, apesar de tudo isso estar ocorrendo. E foi aí que a gente viu o tamanho, né, do mercado que a gente tem, porque como indústria a gente abastece toda a cadeia produtiva do país. Então, para nós, não, né, foi positiva, vamos dizer assim, de uma certa forma, a pandemia, porque o consumo aumentou 3 vezes, 4 vezes mais de industrial, que acabou caindo para o consumidor final. E então a gente teve muita cautela, não se desesperamos, a gente se reinventou nessa parte de, apesar de tudo que está acontecendo, vamos se manter calmo, vamos ter a certeza de que tudo vai dar certo e de que Deus está guiando tudo e vamos confiar, né? Que o propósito é sempre maior. E disso a gente fez cada tomada de decisão para tudo dar certo e a gente está crescendo aí. Está crescendo bastante, graças a Deus. A gente acabou de investir aí em algumas máquinas para aumentar a produção devido à pandemia também. Então, eu acredito que é manter a calma em momentos de desespero para se reinventar de uma forma positiva, né? Uma forma melhor. Ótimo, obrigada, viu? Tá vendo que nem todos os setores foram impactados de maneira negativa, porém, a gente vê alguns casos no mercado de setores que poderiam ser impactados positivamente, como é o caso da experiência da Mariela, da empresa, mas que às vezes os proprietários ou as proprietárias não conseguiram enxergar isso. Muita gente ficou, talvez com receio do que poderia acontecer nesse momento, paralisado. Isso é ruim, né, para o negócio, para o próprio gestor, para a própria gestora. E você, Cláudia? Num primeiro momento, no início da pandemia, o medo me paralisou, né? E nós fechamos a clínica, ficamos 15 dias. As indústrias têm atendimento, mesmo porque o meu atendimento é presencial e gestante é considerado grupo de risco, né? E nós, eu como profissional, estar dentro das maternidades, né, isso aumenta o meu risco de contágio. Então, foi um momento muito incerto, mas foi muito positivo no final das contas, porque nesse movimento da pandemia, né, eu tive uma percepção muito grande com relação à minha família. Então, eu pude estar mais com a minha filha, me conectar mais com ela, eu vi quanto é importante. E a partir de então, da pandemia, eu tomei a decisão de reduzir minha jornada de trabalho, né? E o grande ganho dessa pandemia, para mim, que sou autônoma, né, que a minha renda depende do meu trabalho, é, na verdade, a mudança das plantas, que você citou no início, né, das ciências. E eu percebi que, mesmo sem eu trabalhar 8 horas por dia, a minha renda continuava, porque eu busquei outras formas de trabalho estando com a minha filha. Né? Hoje, ela vai para o consultório, ela sabe o que eu faço, ela assiste aula online do meu lado, enquanto eu faço praticamente na outra sala. E na pandemia eu tive a ideia de fazer grupos online de preparação das gestantes de parto. Então, um grupo de apoio emocional, um exercício de preparação e exercícios de coaching para programar as crenças para o nascimento. Nós fizemos por 4 meses de uma forma gratuita, que era a minha forma de contribuição com as mulheres, e participou mulheres do mundo inteiro. Né? Foram mais de 400 mulheres ajudadas nesse período da pandemia, né? Então, foi o meu pilar servir, né? Nisso, que me gerou muitos ganhos.
como parte dessa tarde, que foi super rápido. Então, a gente tem percebido que as mulheres que fazem essa preparação, elas têm partos mais rápidos, né? Então, todas elas que participaram, isso é um ganho enorme para todo mundo, para a gente como equipe, para a paciente e tudo mais. E, então, eu cresci muito na parte digital, por conta desse meu curso, né? Eu cresci, e hoje eu sou procurada muito para mentoria, né? Então, eu estou mudando o meu foco, eu estou atendendo menos no consultório, estou com os grupos online pagos, né? Eu recebo por isso, o que me dá uma boa renda, sem estar presencialmente no consultório. Tenho os profissionais que eu dou mentoria, né? Então, e também faço online, e sou convidada para dar aulas em muitos congressos online também. Então, assim, o meu crescimento profissional na pandemia foi muito maior do que quando eu não estava na pandemia, porque eu tive um tempo para olhar para o meu negócio e pensar em novas estratégias de conexão e novas estratégias de contribuição. Então, isso foi muito ganho para o meu profissional e ganho para a minha casa, para o meu lar. Legal, meninas. Nossa, muito obrigado mais uma vez por vocês compartilharem. Mariela, oh meu Deus, céu é hoje, hein? Mariela, quer deixar um recadinho final para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, para a gente encerrar e se despedir? Eu não vou falar boa sorte, porque se cada uma está aqui hoje é porque vocês sabem o que vocês querem, vocês estão buscando aí novos caminhos. Eu só posso falar e garantir que o mundo do empreendedorismo é maravilhoso. Eu sou fanática, amo de paixão e eu posso garantir que é lindo. Siga em frente e não busque até chegar lá, porque o seu lá pode ir muito além ainda do que você imagina. Persistência e leveza, então, né, Mariela? Exato. Muito obrigada, querida, mais uma vez por ter compartilhado um pouco da sua experiência e por estar com a gente hoje, tá bom? E, Cláudia, quer se despedir, deixar um recadinho final? Eu agradeço a participação e, na verdade, o que vocês estão fazendo aqui agora, que é ação, é pôr em prática, né? Tirar as ideias do papel e com coragem colocar em prática com ação, com planejamento, e o Sebrae ajuda demais, como me ajudou. Né? Então, eu acho que a palavra de ordem assim é ação. Né? Eu acho que a gente, quando tem ação, todas as coisas, todos os resultados começam a surgir. Exato, precisa agir, né? Tem que ter a ação aliada ao restante, ao conhecimento, ao planejamento, que aí os resultados vêm, né? Então, com ação, leveza e persistência, a gente consegue chegar nos nossos objetivos, né, meninas? Com certeza. Muito obrigado às nossas convidadas, obrigada a todas as mulheres que estavam aqui até esse momento. A gente foi um pouquinho além do horário, né, programado, mas agradeço muito, espero que aquele momento, se eu não fui muito clara, espero que eu tenha conseguido esclarecer depois, tá? E que cada uma de vocês consiga levar tudo com mais leveza, que assumam o protagonismo da vida de vocês, com muito amor, né? Que o mundo precisa de muito amor e competência. Competência nós temos, amor também, né? Então, vamos mostrar ao mundo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Ficou aí os nossos contatos. Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Eu me despeço aqui. Thaís, você quer se despedir do pessoal para a gente encerrar? Tem só um comentário aqui de uma participante que falou que a Cláudia fez o parto dela. Então, tem uma paciente sua aqui conosco. Quem é? Eu quero saber. Vanessa Caldim. Ai! Eu tô vendo ela aqui, eu tô te vendo, Vanessa, só que tá com o nome do Fábio. Aí eu falei, gente, eu acho que é a Vanessa, eu tô na dúvida, desde que começou. Ai, que legal! Tô muito feliz de te ver aqui. E um beijo pro seu fofo. Aqui, Fabiana. Tem algumas pessoas que já nos chamaram aqui no WhatsApp para fazer inscrição para o projeto Sebrae delas. Legal. À disposição, estamos para esclarecimento de dúvidas. Tá ótimo. Especiais de hoje, foi muito rico, hein, para
participação de vocês. Ótimo, obrigado, Thaís. Obrigada pela iniciativa de fazer o encontro de hoje. Quem for participar do programa, a gente vai se ver durante o programa várias vezes. Muito obrigada, meninas. Bom descanso. Para quem está indo para o terceiro round aí do dia, bom trabalho, né? A gente se vê. Um abraço e bom fim de semana, né? Daqui a pouquinho já é. Obrigada, boa noite. Tchau.